Fala, meus rinocerontes sem chifre do leste da África do Sul. Chegamos na questão 51, uma boa ideia. Na prova Unicamp 2019, beleza? Questãozinha legal, ó. Vamos fazer juntinho? A atividade humana tem grande impacto na biosfera. Um exemplo é o que vem ocorrendo na água dos oceanos nas últimas décadas, né? Assinale a alternativa que corretamente evidencia a influência da atividade humana no pH da água dos oceanos. E como ela se acentua em função da região... Galera, olha, é uma questão que a gente pode fazer referência a aquecimento global, né? A oferta, por exemplo, de dióxido de carbono na atmosfera, oriundo principalmente da queima de combustíveis fósseis, né? Então a gente está pensando aqui em um gráfico que está associando CO2, pH, e isso ao longo dos anos. O que acontece, galera? A gente sabe que conforme o tempo está passando, eu tenho mais, olha, CO2 gasoso na nossa atmosfera. E a gente sabe que o oceano, ele incorpora grande parte desse CO2 gasoso. Então você passa a ter o quê? Dióxido de carbono, ou seja, CO2 aquoso, né? O oceano, ele absorve uma imensa quantidade de CO2. Só que o CO2, a gente está cansado de saber que ele é um óxido ácido. Isso mesmo. O que vem a ser um óxido ácido? É aquele óxido que, em contato com a água, adivinha, vai produzir o quê? Ele produz um ácido. Então, nesse caso aqui, olha, CO2 gasoso mais a água líquida, nesse caso, a água dos oceanos, eu vou produzir um ácido super famoso devido à sua instabilidade. Vou produzir H2CO3. Eu produzo o bom e velho ácido carbônico. Por mais que ele seja considerado um ácido fraco, ele vai ter uma certa taxa de ionização. Então eu tenho que o H2CO3 em um ambiente aquático, igual é no caso o oceano, ele vai apresentar uma baixa, mas ele existe aqui uma certa taxa de ionização. No primeiro momento ele libera H+, né, a primeira etapa dessa ionização, e libera o famoso ânion, conhecido por HCO3-, né, o conhecido bicarbonato, HCO3-. Galera, ó, repare o seguinte, eu tenho então, ó, íons H+ do meu sistema, nesse caso aqui, sistema aquático, né, meu sistema marinho. Galera, a gente sabe que se você aumenta a concentração de íons H+ de um sistema, aumentei a concentração de íons H+, ou H3 ou mais desse meu sistema, ao longo do tempo, o que acontece com o pH? Esse pH ele vai diminuir ao longo do tempo, beleza? Sendo assim, a gente vai ter que procurar aqui qual o gráfico que relaciona ao longo do tempo esse aumento, né, da quantidade de CO2, né, ao longo dos anos, e diminuição de pH. Olha o gráfico C, que diz que essa influência se acentua nas regiões dos polos. Galera, por que nos polos, né? A gente sabe que a solubilidade de um gás em um líquido depende da temperatura. Quanto menor é a temperatura, como é no caso dos polos, mais gás carbônico eu tenho dissolvido na água do mar. Mais ácido carbônico eu produzo, mais esse ácido sofre ionização. Sendo assim, a letra C, cerveja, é a alternativa correta. Beleza? Um grande abraço e até a próxima questão. Valeu!